Pessoal, bem-vindos. Eu sou a Lorena Horich e estou aqui com a Beatriz Blair. Oi, gente! E vamos apresentar mais um episódio do podcast Cinemateca. O filme escolhido para hoje é Spotlight, Segredos Revelados, em homenagem ao Dia do Jornalista, que é comemorado no dia 7 de abril. Bom, Lorena, o que você acha de trazermos para os ouvintes um resumo do filme e depois começamos uma discussão? Acho bem legal, boa ideia. Você quer começar? O filme Spotlight foi dirigido por Tom McCarthy e escrito pelo mesmo junto ao Josh Singer. É uma obra do gênero drama histórico-biográfico, pois seu conteúdo é baseado em uma história real. O filme deu origem a um livro escrito pelo mesmo time que participou da apuração do caso e foi indicado a 6 Oscars na premiação de 2016, na qual venceu as categorias de melhor filme e melhor roteiro original. O filme narra a história do processo de produção e publicação de uma matéria realizada pela equipe Spotlight, responsável pelas reportagens de cunho investigativo do jornal The Boston Globe. O caso investigado pela equipe se baseava no abuso de crianças por padres católicos e o envolvimento de líderes religiosos que tentaram ocultar esses crimes. O enredo ganha vida quando o veículo contrata um novo editor-chefe chamado Marty Baron, que resolve apostar em uma reportagem sobre esses padres que abusavam sexualmente de crianças que eram acobertados pela própria arquidiocese de Boston. E aí a Spotlight começa uma série de investigações colhendo dados, fontes, personagens e vítimas desses religiosos e publicam então uma matéria alertando a população. O desfecho do filme, então, afirma um sucesso dessa reportagem. O filme tem vários momentos de tensão dos próprios personagens e entre eles mesmos e mostra a rotina da profissão de um jornalista. Eu acho super importante destacarmos as hipóteses jornalísticas. Lembrando que, segundo Antônio Hoffeld, devemos esclarecer que se tratam de hipóteses e não teorias. Isso, Bia, porque uma teoria sugere que é uma ideia fechada, que não cabe complementos e nem erros. Já a hipótese é uma experiência em aberto, então ela abre para possibilidades de acrescentar novas descobertas e de existir incertezas. Os estudos sobre jornalismo ainda estão em um processo de constantes adaptações. Então, selecionando as que mais se encaixam com o filme, são elas agenda setting, ou agendamento, e newsmaking. A hipótese do agenda setting, ou agendamento, é um tipo de efeito social da mídia que compreende a seleção de notícias sobre os temas que o público falará e discutirá, a partir de um estudo de influência a médio e longo prazo, e na influência sobre o que os receptores vão pensar e falar. Já a hipótese newsmaking se dedica a pesquisar como as rotinas produtivas de trabalho influenciam na construção da notícia, que, conforme lembra o estudioso Nelson Traquina, é resultado de um processo de produção definido como a percepção, seleção e transformação de uma matéria-prima, que seriam os acontecimentos, num produto, que seriam as notícias. Basicamente, esse estudo vai tentar entender o processo em si de uma matéria produzida em um veículo de jornal, desde a coleta das fontes, dados, especialistas e personagens, a forma que o jornalista vai expor essas informações. A gente observou que essas duas hipóteses estão super presentes no filme e selecionamos alguns exemplos para vocês. A hipótese que está presente de forma mais clara no filme é a do agendamento, já que em muitos momentos do enredo aparece essa questão sobre os leitores não quererem ouvir sobre padres que abusaram de crianças, já que é um tema meio forte, né? Muitos personagens, inclusive alguns jornalistas, falam durante o filme: ninguém quer ouvir sobre isso, apostando que seria uma pauta negativa para o jornal. Além da preocupação de que os leitores achariam sobre o assunto, pois em uma cena, um personagem conta que 50% dos leitores do The Boston Globe eram católicos, assim seria possível que eles não gostassem, do tema. Então existe muito essa questão do precisamos informar a população da verdade, mesmo que machuque. Outro ponto que observamos foi a luta pela credibilidade do jornal. Em muitas cenas, os jornalistas são questionados sobre a força do veículo para tratar de um assunto tão forte. Um dos advogados das vítimas dos padres, o Garabedian, falou em uma cena: acredita mesmo que o seu jornal tem recursos para levar isso adiante? O advogado Eric McLeish, que também cuidava de um dos casos, comentou uma hora e disse que seria complicado, se referindo da coleta dos conteúdos para a realização da matéria. E isso a gente pode relacionar com a hipótese do newsmaking, que trata sobre essa questão da produção inteira da matéria. O
Voltando então a falar sobre a hipótese do agendamento, é super importante destacar que Phil Saviano, que era uma das vítimas de abuso da igreja de Boston, explica que já havia enviado todo o material para o jornal há uns 5 anos, mas que foi totalmente ignorado pelo veículo. Isso aconteceu justamente pois o jornal não estava pronto para enfrentar a igreja e acabou não dando importância a essa matéria. Super então relacionado ao agendamento em que os jornalistas escolhem o que vai ser tratado nos veículos. Além disso, o contexto que se passa a história é muito importante. A produção dessa reportagem investigativa se passa no ano de 2001 e neste ano ocorreu um acontecimento histórico relevante, que foi o ataque de 11 de setembro. Bom, no filme, o time Spotlight é então forçado a parar as investigações sobre o caso dos padres para cobrirem sobre o ataque. A partir desse cenário do filme, podemos relacionar a hipótese do agendamento e citar o texto, Os Estudos sobre a Hipótese de Agendamento, de Antônio Hohlfeld. O autor vai explicar que existem tipos de casos que damos relevância a determinadas notícias. Bom, trazendo um pouco do cenário do filme, o 11 de setembro era um assunto necessário a ser abordado porque estava acontecendo naquele momento e havia causado um grande medo à população. Além de envolver muitos critérios que os jornalistas usam para saber se alguma pauta merece virar notícia, que são os chamados valores notícias. Nesse caso, a pauta envolvia a morte de quase 3.000 pessoas, algumas famosas, foi algo inesperado, gerou um conflito e foi algo que estava muito falado, né? A segunda pauta em jogo era a dos padres, que tinha sim uma relevância, já que tratava de crimes contra crianças, trazia certo envolvimento com um grande órgão, que é a Arquidiocese de Boston, e o cardeal da época, que era o Law. Mas o jornal decidiu deixar essa matéria de lado durante um tempinho. Então existe esse conflito entre as duas pautas relevantes, mas que a partir do agendamento foram direcionados à produção e publicação ou uma pausa, no caso da matéria investigativa. Eu vou aproveitar essa sua fala para trazer para a atualidade. Eu acho bem legal compararmos com a situação do coronavírus. Então, a maioria dos veículos de comunicação estão focando em atualizar a população diariamente sobre essa pandemia. E outros assuntos que em outra realidade seriam importantes estão ficando de lado. E analisando também um pouco mais a fundo a figura do jornalista, no filme, algumas características são bem importantes, como um bom contato com as fontes e a persistência na busca por informação. Devemos destacar, então, alguns exemplos de personagens marcantes, como o Michael Rezendes, que em uma cena do filme, quando ele é apontado como com a função de entrevistar o Garabedian, que era o advogado, ele comenta que esse advogado era um pé no saco, com essas palavras mesmo. E aí o editor-chefe do jornal comenta, se você quiser, você também pode ser um pé no saco como jornalista. Então, e foi o que ele fez, ele foi atrás até conseguir as informações importantes do advogado. A Sasha Pfeiffer também tem uma posição bem importante como jornalista, porque a sua avó é frequentadora da Igreja Católica e para ela teve um peso muito grande ser uma das responsáveis por trazer essa matéria à tona, visto que muitas pessoas, estariam ligadas com a igreja, com um carinho grande pela igreja e pelos padres, e seria um choque realmente receber essa notícia. Então tem muito essa questão de trabalhar com o real, você ter que informar as pessoas sobre o que está acontecendo de verdade, mas tomar cuidado com todos os lados. E para finalizar a questão dos personagens, eu acho que o Marty Baron é uma figura extremamente importante, Ele é o novo editor-chefe do Boston Globe, então uma figura já importante. E tem duas questões principais dele que eu acho que foram a insistência, de fazer essa reportagem de cunho investigativo sobre o abuso dos padres e também a questão do cuidado
para postar a reportagem quando tivesse realmente todas as informações confirmadas, informações relevantes que fossem mesmo alterar alguma coisa e não simplesmente só escrever superficialmente algo sobre esse tema que não fosse fazer diferença nenhuma, tanto na vida das vítimas quanto na vida da instituição católica. Então, teve esse cuidado dele. Bom, pessoal, então antes desse podcast chegar ao fim, nós decidimos destacar a função social do jornalismo presente nesse filme. É bem interessante a contraposição entre a escolha de informar o que a população nem sempre se sente confortável e o que agrada os leitores. Então, o jornal, na primeira tentativa de investigar esse caso, não deu continuidade, porque, até como diz uma das vítimas, ninguém quer ler sobre crianças sendo estupradas por padres. Porém, após alguns anos, o veículo percebe a importância de trazer temas que, às vezes, de primeira, não agrada tanto os olhos do público. Ainda é importante destacar que o veículo buscou entender os dois lados da história. Além de conversar com as vítimas do abuso, os jornalistas procuraram ouvir a opinião dos padres e representantes da igreja. Isso porque o jornalismo sempre tenta expor a verdade na íntegra, né? E isso ficou muito claro nesse filme. Bom, gente, trazendo isso, chegamos ao final de mais um podcast Cinemateca. Esperamos que vocês tenham gostado do conteúdo produzido e que consigam assistir o filme com outro olhar agora. Tchau, gente! Tchau, pessoal. Então, até uma próxima.